Olá pessoal, tudo bem com vocês? Andei meio sumido, afinal de contas, desde que o mês começou minha vida está um pouquinho turbulenta. Eu vou aproveitar o vídeo de hoje para falar sobre isso, então a gente vai conversar um pouquinho sobre 3 assuntos que marcaram o meu mês, que são aspectos bem rápidos sobre relacionamento, a minha insatisfação com o Banco Bradesco e para finalizar a gente vai conversar um pouquinho sobre a 25ª revisão do meu projeto do robô de trades. Então vamos lá. Bom, eu sei que pode parecer um pouquinho estranho um canal sobre investimentos estar falando sobre relacionamentos, mas não dá para desassociar questões pessoais das profissionais ou em relação à parte financeira. Tudo isso faz parte de um conjunto só. Tanto é que eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim que um bom profissional é aquele que consegue separar características pessoais das profissionais. Dependendo do caso é impossível, é ilusão achar que dá para desassociar. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Aconteceu que no início desse mês eu decidi romper com a minha namorada. Eu já tinha comentado em vídeos anteriores que eu não lembro em qual foi que eu comentei que a gente não estava indo muito bem, que eu nem sabia mais se eu estava ou não namorando. Mas acontece que a gente tem que ser realista, e uma das coisas que eu queria falar nesse vídeo é que a gente tem que observar aspectos culturais, a visão de vida e para onde cada um quer caminhar. Tem que converger para a mesma direção, a gente não pode pensar muito diferente, ficar naquela ilusão de que cada um pode mudar o outro e que a gente vai lapidando um ao outro ao longo do tempo. Isso não acontece, é coisa de novela, é muita ilusão você achar que pode fazer isso. Então com o tempo a gente foi divergindo cada vez mais, as mentiras começaram a aparecer e infelizmente chegou num limite em que pra mim não dava mais. Apesar de eu ter gravado um vídeo há pouco tempo falando sobre ela, até coloquei a foto dela, mas infelizmente eu acho que errar é humano, mas insistir no erro não é muita inteligência. Então eu tenho um carinho por ela, mas não dá pra ser mais do que isso. Bom, dito isso, passada essa relação, essa era a mensagem que eu queria falar pra vocês em relação à minha visão de relacionamentos. Eu falei que ia ser bem breve, o objetivo não é bem esse, apesar de eu falar um pouquinho sobre minha vida pessoal. E o segundo ponto que também está me incomodando um pouco agora tem sido a forma como o Banco Bradesco lida com os investimentos. Eu já comentei em relatórios mensais passados de que o banco praticamente me expulsou do fundo multimercado macro. O que aconteceu foi que o fundo tinha um aporte inicial de R$1.000, eu não lembro se inicial não, os próximos eram de R$1.000, mas eu não lembro qual era o aporte inicial, se eu estava naquela opção de visão global do banco. De qualquer forma, eu tinha conseguido me posicionar nesse fundo multimercado e cheguei era uma forma de testar. E eu fui fazendo aportes de pouco em pouco até chegar em R$5.000, e aí eu já ia começar a fazer uma avaliação mais criteriosa. Aconteceu que num determinado momento, quando eu resolvi fazer um outro aporte, que eu descobri? Que o banco mudou as regras de atuação do fundo e o aporte mínimo passou a ser de R$1 milhão. Então assim, eu não entendo como é que eles mudam todas as características do fundo e praticamente me expulsam, porque eu estava posicionado com R$5.000 num fundo que pede um aporte, os próximos aportes mínimos de R$1 milhão. Então assim, isso já me incomodou bastante quando aconteceu. E há pouco tempo eu comentei com vocês que de 2 fundos pré-fixado e inflação do Banco do Brasil, que eu estava muito satisfeito, e aí eu procurei um equivalente também no Bradesco, já que eu tenho uma conta desde o tempo que eu trabalhei na prefeitura municipal da cidade aqui, e aí eu tinha um capital investido lá. Eu aproveitei isso daí e falei assim, vou ver se também tem algo com as mesmas características. Encontrei, era um fundo, deixa eu até ver aqui, porque eu recebi um comunicado do banco e é sobre isso que eu quero até falar. O fundo era Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Pré-Fixado Longo Prazo. Eu achei que estava dentro da ideia, taxa de administração 0,5, a performance do fundo era muito boa, fiquei satisfeito
e fiz um pequeno remanejamento. Eu não fechei posição, não girei patrimônio, fiz um pequeno remanejamento para não ficar também muito exposto só ao DI, que era o que eu tinha no Bradesco. Qual que é o comunicado que eu estou aqui na mão agora, olhando? Eles vão mudar de novo, acho que não vai dar para enxergar, depois eu coloco uma imagem, não sei. Eles vão mudar de novo as características do fundo, e aí a primeira mudança é no nome. Vai passar a ser Bradesco Fundo de Investimento em cotas de fundos de investimento, renda fixa pré-fixado curto. Como é que os caras mudam as regras do negócio, trocando a característica de longo prazo para curto prazo, que é o que eu estou entendendo aqui nesse comunicado? E aí estão falando que vão mudar a taxa de administração, deixa eu ver o que mais aqui, a política de investimento, do direito de voto. Então assim, eles estão mudando radicalmente e eu continuo achando o seguinte, por que que não muda o tipo, não cria um novo fundo com essas características que eles querem? Mas se isso realmente for ponto final e eles fizerem isso mesmo, eu vou aguardar, porque está previsto no dia 1º de novembro que essa mudança seja efetivada. Se eu achar que está sendo prejudicial, eu vou considerar bastante a possibilidade de fechar a conta no Bradesco. Não dá para aceitar esse tipo de palhaçada não, aí já é demais. Bom, por último, que eu fiquei de conversar também, que é sobre o meu robô de trades, eu já estou na 25ª revisão. Ele tem alguns modos de operação, que eu não sei quantos de vocês já fizeram o teste, que ele tem o Simple, tem o 2++, que daí ele tem o primeiro alvo em 2 e a cada momento que ele atualiza o alvo, ele vai escalando de 3 em 3. Então, eu prometi que eu iria gravar um vídeo explicando todo esse funcionamento, mas é que não deu tempo. E eu também aproveitei para embutir nesse código um painel que o Diego tinha... Eu fiz troca de código com o Diego, daí ele me retornou um painel que eu achei bastante interessante. Eu estou fazendo alguns testes nesse painel para o meu Expert Advisor. Só que eu achei que o painel está tendo uma performance, ele está afetando o desempenho do robô, principalmente nas simulações. Então, apesar de eu ter embutido esse painel, eu estou trabalhando nele para poder ver se eu consigo otimizar a performance. Eu não gostei muito do que eu vi não. Eu consegui fazer assim, o código padrão que ele me entregou, mesmo você desabilitando o painel, ele ainda fazia uma checagem a cada tick recebido. Então eu fiz uma flagzinha só para saber se o painel já esteve ativo e se ele foi desabilitado. Se ele foi desabilitado uma vez, eu desmarco essa flagzinha para ele não ficar testando mais a cada tick recebido. E aí eu consegui ter uma performance boa para simulações. Mas fora isso está complicado. Então eu vou ter que rever esse código com mais calma, mas para as operações em tempo real isso aí não vai afetar grande coisa. Eu achei até bastante interessante. E no final da tarde de hoje, desse domingo, eu vou disponibilizar a 25ª revisão para download. Então o que eu queria falar no vídeo de hoje basicamente era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei o que eu vou fazer com a minha conta do Bradesco. Eu estou tão incomodado que eu estou pensando em encerrar a conta. Porque eu acho isso muita palhaçada. Mudar, que confiança que eu posso ter? Como é que eu estou me posicionando no fundo? Eu não tenho, acho que nem... Tem 1 mês e meio mais ou menos que eu estou posicionado e de repente o fundo muda. É a segunda vez já que eu passo por isso. Tá ficando demais. De qualquer forma... Vamos ver o que vai acontecer. Dia 1º de novembro eu vou saber e aí eu dou um feedback para vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.